Meus parabéns! Você está aqui porque tomou uma grande decisão na sua vida. A de entrar para a caminhada daqueles poucos que vão conseguir dominar o mercado financeiro e os investimentos. Agora, eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo por dois motivos muito importantes. O primeiro é porque esse vídeo só está disponível aqui para as pessoas que entraram no Do Zero Investidor nesse mês. Então só você consegue assistir esse vídeo aqui nessa página e agora. Se você sair ou fechar a página, você nunca mais vai conseguir ouvir o que eu tenho para te falar aqui. E o segundo é que o que eu vou te falar aqui eu não falo mais em nenhum outro lugar. Então antes de você começar a devorar tudo do Zero Investidor, você precisa entender o que eu vou te falar. Que essa aula de 3 minutos aqui é uma aula zero e você precisa dela para poder conseguir vencer as 3 maiores armadilhas que fazem a gigantesca maioria das pessoas falhar no caminho. Conhecido como armadilha VIP. Esse conhecimento eu só consegui ter clareza depois de ter passado por mais de 8 anos acompanhando o mercado todo santo dia. Depois de ter me tornado um dos únicos analistas profissionais certificados do mercado, com CNPI, e visto muitas pessoas falharem pelo caminho, enquanto eu consegui perdurar. A verdade é que eu dei sorte, porque quando eu comecei, a minha mente estava preparada e treinada para ser um investidor de sucesso. Só por conta disso, eu fui capaz de realmente entender o que faz um investidor chegar na sua liberdade financeira e viver de renda. E por conta disso, eu fui capaz de reconhecer quais são os melhores investimentos para cada tipo de pessoa. E também fui capaz de desenvolver uma fórmula de como construir uma carteira de investimentos melhor que todas as outras. Absolutamente ninguém no mercado tem resultados tão expressivos como nós temos, e quase ninguém é analista profissional certificado e autorizado para poder te recomendar o que você deve fazer. Você pode ver passando pela tela alguns dos vários resultados que foram gerados através da minha metodologia. E isso só foi possível porque eu consegui vencer a armadilha VIP. 95% das pessoas, mesmo tendo a faca e o queijo na mão, acabam fracassando, mesmo tendo as informações corretas e todo o direcionamento para o sucesso. A grande maioria das pessoas não atingem os objetivos e caem nessas armadilhas que eu vou te explicar aqui agora. E é exatamente isso que eu não quero que aconteça com você. Então presta bastante atenção. VIP são 3 armadilhas que impedem as pessoas chegarem no sucesso. E normalmente elas caem em todas as 3. Cada letra aqui tem o seu significado. V é velocidade, I incerteza e P prejuízo. Isso quer dizer o seguinte: você vai passar por cada uma dessas letras. Não tem como você fugir delas, mas a sua mente tem que estar preparada para poder superá-las. Caso contrário, você vai acabar desistindo. Então vamos lá. Primeiro de tudo, tenha cuidado com a velocidade. A grande maioria das pessoas são impacientes. Elas querem resultados para ontem. Quando alguma coisa não ocorre como elas esperam ou demora mais do que elas imaginam, elas acham que aquilo não funciona ou que não conseguem de fato. Entenda que tudo que vale a pena leva tempo. Se você quer ter uma carteira de investimentos vencedora, que te dá liberdade financeira no futuro, para você viver de renda, viajar com a sua família, não se preocupar mais com dinheiro, isso não é feito do dia para a noite. Seja paciente, tenha resiliência, você vai conseguir, entendeu? Então gruda isso na sua mente, mas preste atenção, porque se a velocidade mata sonhos, a incerteza mata muito mais. Ela é a segunda maior assassina de investidores e, bem como as outras armadilhas, você não vai conseguir fugir dela. Você vai ter incerteza durante a jornada, você vai duvidar de si mesmo, você vai questionar se você está no caminho certo, se dessa forma você vai chegar nos seus objetivos, se você vai conseguir ter liberdade financeira. Isso é totalmente normal. E por fim, o mais importante, o prejuízo, o mais temido de todos. A verdade é que o prejuízo é algo delicado. Eu tenho que ser sincero com vocês, porque se você investir errado e tiver retorno baixo ou tiver prejuízo, mesmo que seja pequeno, você pode querer desistir. E o pior, ele pode te colocar numa situação ainda mais difícil do que quando você começou a investir. Então entenda sobre os ciclos de mercado, faça bons investimentos sem correr riscos desnecessários. E justamente correndo o risco controlado que você vai conseguir ter os grandes retornos. Nunca corra riscos que, se derem errado, vão impactar muito o teu patrimônio. Então, de novo, velocidade, incerteza e prejuízo. Você não consegue fugir de nenhum, mas tenha paciência. Saiba aceitar as dúvidas e cuidado com os riscos que você pode tomar. Agora, não sai do vídeo, porque tem uma coisa muito importante que eu tenho
tenho aqui de presente para esse vídeo. Confia em mim, não sai daqui, porque como eu te falei, durante todos esses anos eu passei por todas essas armadilhas. Eu comecei a investir em 2017, eu estava recém-casado com a Lara, minha esposa, e eu estava com pressa para poder ficar rico e viver de renda. A pressa me angustiava, eu tropeçava na velocidade, eu sofria com a incerteza se chegaria onde eu queria chegar, e sofria no início com a falta de conhecimento, que me fazia errar os meus investimentos e até mesmo ter o tão temido prejuízo. Por isso eu quero oferecer um presente para aqueles que querem pular essas 3 fases de armadilhas. Mas só para quem está aqui nesse vídeo e agora. Se você está numa fase da vida que você não pode se dar ao luxo de dedicar horas por dia para poder as coisas acontecerem, ou se você precisa da certeza de que o que você está fazendo vai te dar um lucro desde o dia 0, esse presente é para você. Caso você esteja confortável em passar nessas 3 fases naturais do início de cada investidor e não se incomode em dedicar essas horas por dia, passar por incertezas, investir errado e tomar alguns prejuízos pequenos, pode fechar esse vídeo porque o meu recado para você já foi dado. Mas se você ficou aqui porque você precisa pular essas 3 fases, então me escuta. Eu passei um bom tempo pensando em como eu poderia fazer para ajudar você e eu descobri uma forma infalível. Pensa comigo, qual seria a melhor forma de garantir que você não demorasse para ter resultados, não tivesse dúvida nenhuma no meio do processo e ainda tivesse resultados o mais certo possível? Só eu fazendo por você, certo? Até porque você já sabe que eu sou analista profissional, com resultados muito acima da média, palestrante, escritor e tudo que eu já te mostrei. Eu garanto que hoje não tem ninguém melhor do que eu para te ajudar a viver de renda e ter liberdade financeira no Brasil. E se eu virasse para você e falasse, olha, deixa esse começo aqui comigo, eu deixo tudo pronto para você e você continua daí. Mas como assim, Navarro? Exatamente isso. Imagina se eu montasse uma carteira de investimentos pronta para você e desse ela com investimentos personalizados para você, selecionados a dedo com base na sua vida e com seus objetivos. Tudo pronto, personalizado para a sua vida. Assim você conseguiria ter a garantia de ter construído sua liberdade financeira vitalícia desde o início, sem dúvidas, sem erro. Em outras palavras, é você poupar tempo e dinheiro e ter a garantia de estar no caminho certo, sem o risco de você investir errado ou ficar perdido no meio do processo. Basicamente, isso daqui vai te dar uma vantagem extremamente injusta no mercado, porque você vai estar pulando fases. Isso é tudo que eu ia querer se eu estivesse começando hoje. É óbvio que é humanamente impossível eu montar uma carteira personalizada e individualizada para milhares de pessoas. Fora que eu teria que cobrar pelo menos uns 20 mil reais de cada um, que é o que custa a minha consultoria individual hoje. Por isso, essa entrega vai ser limitada somente para alguns poucos alunos do zero ao investidor. Tem como entregar alguma coisa melhor? Eu dediquei a minha vida para poder entender perfil de pessoas e montar carteiras personalizadas para cada uma delas, com base nos seus medos, objetivos, sonhos, metas, com a maior segurança e rentabilidade possível e garantias de que você vai estar chegando no tão sonhado momento de viver de renda. Para você ter noção, isso daqui é algo tão exclusivo que clientes muito premiums, que possuem no mínimo R$1 milhão disponíveis, podem ter acesso e custa bem caro. Então tudo que você precisa fazer é seguir a carteira de investimentos que vamos te enviar. Você vai estudar o do Zero Investidor, isso é muito importante, mas não tem nada melhor do que você já sair com uma carteira pronta. E eu preparei outro excelente bônus para você. Eu vou te dar outras 4 carteiras além da personalizada. Você sabe que existem milhares de opções de investimentos. São milhares de ações nos Estados Unidos, centenas de ações no Brasil, cada uma de um jeito, umas boas, outras ruins, umas maravilhosas. E junto com a carteira pronta, eu vou te mandar 4 carteiras que são a seleção dos melhores investimentos de cada classe, os melhores investimentos no exterior que renderam mais do que o dobro da média, os melhores investimentos no Brasil, fundos imobiliários, ações de crescimento para valorização patrimonial, ações de dividendos para você ter uma renda passiva. São carteiras que eu mesmo desenvolvi para ficar de olho nos melhores investimentos. E o melhor, você vai ter acesso às atualizações dessas carteiras sem precisar pagar um centavo a mais por isso. Não precisa ficar olhando gráfico, vendo números de empresas, quanto ela lucra, quanto ela tem de dívida, se está barato ou se está cara, se deve comprar ou não, quando vender. Eu já faço esse trabalho para você e te entrego essa seleção. Dentre centenas de opções, eu te entrego só as melhores, somente o ouro. Fala sério, essa vantagem é absurda, mas o mais importante é que você vai pular todas as fases das armadilhas. E com isso você tem a garantia de ter uma carteira pronta em tempo recorde, mais segura, mais rentável que 99% das pessoas, montada por nós. Você não vai passar por dúvidas,
você não vai passar por incertezas, porque tudo vai estar sendo feito pronto para você. E também você não investe errado e nem toma prejuízo desnecessário, porque você vai ter a certeza de que o que tem ali é somente a nata, só o ouro para sua vida. Afinal, foi feito por mim e sem isso você vai ter que aprender a passar por todas essas armadilhas do VIP, e que inclusive todos os meus alunos de sucesso tiveram que passar, porque não tiveram essa oportunidade que você está tendo agora. O que eu estou te entregando agora, nesse momento, é só a certeza de que você vai ter uma carteira personalizada pronta para você, no pico da performance e de segurança, com garantia que você estará com uma arma muito poderosa nas suas mãos rumo à sua liberdade financeira. E sinceramente, eu estou disponibilizando essa oferta da carteira personalizada somente para os alunos do Zero Investidor dos próximos dias. É importante manter isso por pouco tempo. Eu realmente tenho medo de que essa seleção dos melhores investimentos se espalhe por aí, porque seria péssimo. Isso aqui é uma arma muito forte para se espalhar pelo mundo todo, por isso ela é somente para alguns alunos dentro da nossa turma. Eu poderia vender ela por milhares de reais, como eu te falei, e como eu faço nas minhas consultorias de mais de 20 mil reais. Mas direto ao ponto com vocês, eu decidi oferecer esse produto por R$ 2.997. É um valor mais do que justo se comparado com a certeza de resultado e você está no caminho certo para viver de renda e ter liberdade financeira com investimentos montados por mim. Mas eu entendo que muitos de vocês estão numa fase de vida que realmente não podem se dar o luxo de passar pelo VIP e o investimento está escasso. Eu entendo porque eu passei por isso. Eu não sei se você percebe o tamanho da oportunidade que eu estou te dando aqui, mas se você comprou do Zero Investidor, você entendeu que eu não estou nesse jogo para o lucro. Isso é função dos meus outros produtos. A minha função aqui é volume. Eu quero ter o máximo de vidas transformadas como eu quero ter a sua também. Então você, e unicamente você que está assistindo esse vídeo agora, pode ter acesso a essa carteira pronta, personalizada, completa, da forma mais condensada, prática, personalizável possível por um valor simbólico. Eu quero que essa turma aqui seja a turma com os maiores resultados, os melhores cases de sucesso que já existiram. Eu vou gastar energia, vou gastar o meu tempo, eu vou fazer o que for necessário, eu vou pegar na sua mão, mas você tem que vencer, atingir a sua liberdade financeira como eu atingi a minha. Então eu estou te dando o desconto máximo que eu posso te dar mesmo. Só esse mês você consegue ter acesso a uma carteira pronta, personalizada, montada por mim, por menos da metade desse valor, que seria R$ 1.500. E até mesmo menos da metade do que isso. Só hoje você pode ter acesso à carteira pronta por somente 12 parcelas de R$ 59,00 ou R$ 597,00 uma única vez. Mas não é só isso. Eu vou te dar a garantia que se você seguir a carteira e não tiver resultado, não te der retorno, eu te devolvo todo o seu investimento no treinamento e nem faço nenhum tipo de pergunta para você. Essa é a certeza que eu tenho disso, que eu montei para vocês. E mais, além da carteira pronta e da seleção dos melhores investimentos em cada classe de ativos, eu também vou te dar mais um presente. A carteira recomendada de análise técnica com ganhos explosivos de curto prazo, como essas últimas que nós fizemos, que está aparecendo na tela, isso em questão de dias, 17% com Movida em menos de 30 dias, Prio 3 com 9,83 em 15 dias, 51% na VEG, fora várias outras, Vale 5% de lucro em questão de poucos dias, Apple 12%, Google 12%. Foram várias recomendações que em 12 meses subiram quase 100% e estão na nossa carteira. Tem aluno que dobra o capital investindo, ou seja, todas as carteiras validadas por mim com resultados muito acima da média. Você está literalmente pagando para ter a garantia de estar investindo corretamente. De novo, sem esse produto você tem tudo para poder chegar no seu sucesso com o do Zero Investidor. Da mesma forma, a única coisa que muda é que claramente você vai levar mais tempo para poder chegar nesse resultado. Você vai se esforçar mais, você vai errar mais. Você vai errar mais um pouco no início, é normal. A carteira pronta é para aqueles que precisam de mais segurança, uma segurança máxima, garantia máxima, velocidade máxima e ter a total confiança nos seus investimentos. Em outras palavras, é reduzir o seu esforço e tempo e garantir o máximo de resultado e zerar o seu tempo de sucesso. Eu não estou aqui para poder ficar te convencendo se vale a pena ou não. Você mesmo pode tomar essa decisão. O botão de acesso está aqui embaixo nesse vídeo, é só você clicar. Só não esquece que essa página está disponível somente aqui e agora. Um abraço e eu espero você do outro lado. E parabéns, me deixa muito orgulhoso ver pessoas como você se interessando em ter o progresso pessoal e principalmente se atentando na grandiosidade que é saber investir para mudar de vida e das pessoas que você ama. Então, até o outro lado.